Olá, pessoal! Você já parou para pensar em como pequenas contendas podem se transformar em grandes tempestades? No Provérbio 20, verso 3, somos lembrados da importância de evitar discussões desnecessárias e de buscar a paz. Neste devocional, vamos explorar como esses ensinamentos milenares ainda têm muito a nos ensinar hoje. Então, se você está lavando louça, relaxando antes de dormir, ou apenas buscando um momento de reflexão, fique comigo. Vamos juntos descobrir como cultivar a harmonia em nossas vidas e transformar contendas em aprendizado. Prepare-se para uma jornada que vai fazer você repensar suas interações diárias. Vamos lá? O objetivo deste devocional é alertar os filhos de Deus sobre os efeitos devastadores que a contenda provoca, a fim de evitarem e combaterem sua manifestação. Honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Provérbios 20, verso 3. A nossa meditação de hoje baseia-se nos provérbios, sobre a contenda, que segundo os dicionaristas significa debate, altercação, disputa, controvérsia, guerra, luta, combate, peleja. Trata-se de um assunto bastante oportuno, pois na vida moderna, por pouca coisa, muitos se envolvem em brigas no trabalho, no estádio, na escola, na família, no trânsito. Em São Paulo, cidade de trânsito intenso e caótico, onde os motoristas de todas as faixas etárias e níveis sociais parecem estar sempre prestes a explodir com gestos e xingos obscenos e agressivos. Um mero bate-boca por causa de um para-choque amassado ou arranhado leva muitos a matarem e morrerem. Isto mostra que brigas quase sempre são como incêndios. Surgem de uma fagulha insignificante e se alastram de tal forma que suas consequências são imprevisíveis e destruidoras. Em sua dissertação de mestrado, publicada no final de 2001, o sociólogo Renato Sérgio de Lima estudou mais de 2.000 inquéritos de homicídio em São Paulo. Percebeu que a maioria deles dá-se em decorrência de brigas pessoais e não de uso de drogas, troca de tiros entre polícia e bandido ou assalto. O livro de Provérbios nos fornece conselhos detalhados para nos desviarmos das contendas. Vale a pena conhecê-los e praticá-los. A contenda em Provérbios. Apesar dos avanços científicos serem extremamente sofisticados, significativos e importantes, o ser humano não avançou em suas relações pessoais, que são cada vez menos tranquilas e pacíficas. A barbárie, o conflito e a selvageria ocupam insistentemente as manchetes dos noticiários, que para cada dia parecem esconder uma surpresa desagradável, como se estivessem a dizer: o pior está por vir. As pessoas parecem gostar de contendas, pagam para entrar em uma briga, acham excitante esse tipo de comportamento dentro de um relacionamento. Cercado por uma cultura tão conflitante e tão briguenta, quem serve a Deus deve pautar sua vida na sabedoria e na orientação das Sagradas Escrituras, para não se tornar também um causador de contendas e disputas insensatas. De todos os livros da Bíblia, Provérbios é o que mais combate a contenda. Ao todo, são 18 instruções que estão no livro. A primeira instrução encontra-se registrada em Provérbios 3, verso 30. Não contendas com alguém sem razão, se não tem feito mal. Em outra versão, NTLH, está assim: nunca discuta sem motivo com alguém que não lhe fez nenhum mal. Nossas motivações podem ter origem interna ou externa. Nosso comportamento, provocativo ou reativo em dada circunstância, pode ser decorrente de um assunto que está sendo discutido com alguém, no aqui e agora, ou pode ser decorrente de outros fatores sem nenhuma ligação com a pessoa em questão, tampouco com a temática do momento. Ou seja, pode ser uma resposta do estado emocional da pessoa, provocada por outro evento passado.
Por isso, inferindo sobre o texto anterior, não devemos descontar nos outros nossa amargura, uma vez que eles nada têm a ver com ela. Precisamos refletir sobre nossas motivações, a fim de evitarmos problemas desnecessários no relacionamento, como a contenda. Às vezes, temos a tendência de pensar que a contenda não é algo tão grave e sério, mas esse não é o ponto de vista de Deus, como vemos em Provérbios, capítulo 6, dos versos 16 ao 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunho falso que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. À luz desse texto, fica claro que a contenda não é assim tão inofensiva como a maioria das pessoas imagina. A contenda é a base sobre a qual muitos pecados se originam. Por causa dela, mentiras são pronunciadas, amizades são desintegradas, pessoas são assassinadas, violências são desencadeadas. Assim, o que ama a contenda ama o pecado. Partindo desse raciocínio, várias das desgraças que se abatem sobre as pessoas são decorrentes da contenda. Forte razão é essa para nos ajudar a entender a ênfase dada por Deus a esse terrível pecado. Os males produzidos pela contenda são imprevisíveis e destruidores. O começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. Atente para a expressão "é bom parar". Ela indica que a pessoa pode refletir, avaliar os estragos iniciais provocados por seu comportamento, prever a possibilidade de causar danos maiores e irreparáveis, e decidir parar ou modificar esse comportamento. Deus nos deu essa capacidade de reconhecer o erro e de corrigi-lo. Isso requer vontade e muito esforço, determinação, dependência e ajuda do Espírito Santo, mas é possível pela graça de Deus. Para não se envolver em contendas, o cristão precisa conhecer e controlar suas emoções. Ao ser ofendido, não deve reagir com ódio, mas com amor, pois o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões, como diz Provérbios 10, verso 12. Tomar a iniciativa de não alimentar a discussão será sempre um gesto de sabedoria e maturidade. Não revidar o ódio com o ódio é sinal de grandeza espiritual. Quem serve a Deus não deixa o mal vencê-lo, mas vence o mal com o bem. Além disso, não perde a paciência. Enquanto a pessoa irascível ou geniosa provoca a luta, a paciente e pacífica a apazigua, pois a pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a que tem paciência traz a paz. Numa situação provocativa, a todo custo, o cristão deve evitar a explosão. Quanto mais complicada for a situação, mais a calma é necessária e importante. Todos sabemos bem quais são os efeitos de uma explosão emocional: destroços, tristezas, discórdias. Portanto, devemos fazer de tudo para que a explosão não aconteça. Um outro conselho de Provérbios para evitarmos contendas é controlarmos nossos lábios. Os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites brada a sua boca. Numa discussão, quanto mais falamos, mais a contenda se intensifica e se desenvolve. Afinal de tudo, nós já sabemos: espancamentos, assassinatos. Se alguém deve ganhar a discussão, este deve ser o outro. Perder uma discussão pode ser um ato de inteligência e humildade. Portanto, se por descuido nosso o diálogo se transformar em discussão, permitamos que o outro vença, para que termine rapidamente. Por fim, não ponhamos lenha na fogueira da contenda. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Temos aqui duas figuras comparativas: a lenha,
que é o combustível necessário para a manutenção das chamas, a maledicência ou difamação, que é o combustível para a manutenção das brigas. Sem ela, cessa a contenda. Observemos que existe uma relação de causa e efeito. Nesse enfoque, a causa principal é a maledicência, que por sua vez gera o efeito devastador da contenda. Trabalhando na causa, o efeito desaparece. Agora vamos praticar os provérbios. Para desviar-se da contenda, guarde o seu coração do egoísmo. Quem vive em função de satisfazer apenas os seus apetites e desejos egoístas acaba gerando conflitos. O egoísta sempre causa problemas, como diz em Provérbios 28, no verso 25. Muitas lutas e brigas têm sua origem no egoísmo, como nos mostra Tiago, no capítulo 4, dos versos 1 ao 2. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. A pessoa egoísta, como vemos neste texto, tem um coração insaciável, está sempre desejando e buscando mais dinheiro, mais prestígio, mais posição. Ele passa o dia inteiro pensando no que gostaria de ter. Provérbios 21, verso 26. O egoísta é sempre prepotente, é impessoal, é insensível, pois não se preocupa nem se interessa pelo bem-estar do outro. Está sempre pronto a revidar ou a retalhar, quando seus interesses pessoais são ameaçados. Além disso, não costuma levar desaforos para sua casa, por isso tem dificuldade de relacionar-se. O egoísmo tem destruído famílias, ministérios, amizades, por causa das discórdias produzidas. Se você não quer ver os seus relacionamentos grandemente prejudicados pela contenda, jamais deixe que o egoísmo seja o senhor do seu coração. Para desviar-se da contenda, guarde o seu coração do orgulho. O orgulho é vanglória, é soberba, é arrogância, é presunção, é autoexaltação. Deus é contra o orgulho. Por várias vezes o orgulho é condenado com veemência no livro de Provérbios. Trata-se, portanto, de uma ofensa séria. Entre as 6 coisas que o Senhor aborrece está o olhar orgulhoso. As pessoas que têm o coração dirigido pelo orgulho, aonde chegam, criam problemas, confusões e contendas. O orgulho só traz brigas. A sua autossuficiência e a sua autoafirmação as impedem de demonstrar cordialidade, compreensão e serenidade em seus relacionamentos. A pessoa dominada pela soberba é especialista em ridicularizar e menosprezar os outros. Essa atitude de dizer "eu sei tudo" naturalmente a leva a entrar em conflito com outras pessoas. Como é difícil conviver com uma pessoa que não considera as demais, que com suas palavras e posturas desdenha dos que são mais simplórios e humildes. O crente em Jesus não pode ser uma pessoa cheia de si, que se julgue e se sinta superior aos demais irmãos da igreja. Ele não deve considerar-se melhor do que realmente é. Ao contrário, deve pensar com humildade e moderação a respeito de si mesmo. Discrição e modéstia devem ser atributos da vida de quem serve a Deus. Para desviar-se da contenda, guarde o seu coração da vingança. A pessoa que escolhe viver sabiamente precisa evitar que o desejo por vingança domine o seu interior. Não pode pagar ofensa com ofensa, ataque com ataque, insulto com insulto. Deve conter-se, embora a consequência natural seja uma reação vingativa. O melhor a fazer é sempre esperar na justiça divina. Ao ser ofendida ou afrontado, jamais deve buscar revidar ou retalhar. É melhor deixar a vingança com o Senhor. Não seja vingativo,
Confie em Deus, o Senhor, e Ele fará justiça a você. Provérbios 20, verso 22. Muitas contendas e tragédias são evitadas quando as pessoas dominam seus impulsos vingativos. Ao se tornar crente em Jesus, o cristão passa a adotar na sua vida os padrões éticos e morais revelados nas Sagradas Escrituras, que não somente o proíbem de ser vingativo, mas também o incentivam a ser bondoso para com aqueles que o provocam e maltratam. Assim, mesmo diante dos insultos pessoais, procura controlar e superar os impulsos violentos, desviando-se de contendas. Não se deixa arrastar facilmente às brigas. Viver assim é viver como Cristo viveu. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. 1 Pedro 2, verso 23. Conclusão. Vivemos em um tempo fortemente marcado por um estilo de vida estressante. Boa parte das doenças emocionais das pessoas é decorrente da pressa, das preocupações, das ambições, enfim, do modelo de vida adotado. Por conta disso, muitos são tomados por impaciência, incerteza, insatisfação, inquietação e intolerância. Diante desse quadro, o passo para a contenda não dependerá necessariamente de uma provocação, mas da simples resposta do estado emocional. Na qualidade de filhos de Deus, não estamos à mercê de nossos impulsos. Tampouco vivemos ao embalo de nossas emoções. Como crentes em Jesus, não podemos permitir que a violência e a contenda prevaleçam em nossos relacionamentos. Ao contrário, o bom relacionamento no dia a dia deve ser nossa busca constante. Não podemos ser elementos desagregadores ou problemáticos no ambiente social em que vivemos. Cristo nos salvou para sermos sal da terra e luz do mundo. Em Cristo Jesus, podemos evitar a contenda e até mesmo vencê-la, uma vez que ela não promove a glória de Deus nem a paz com o nosso próximo.